Amados, abra comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 21, Provérbios 21, versículo 21, apenas um único versículo, pois hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante dentro da série que nós estamos trabalhando, sobre aliança, amém? Agora, amados, não existe aliança se não houver um princípio básico, um princípio elementar de qualquer aliança firmada, que é o princípio da lealdade. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Nossa mensagem, nossa ministração tem como título o princípio da lealdade. Amém, queridos? Provérbios 21, 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Vamos ler mais uma vez para você não esquecer? Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Amém, queridos? Amados, a lealdade, né, uma palavrinha que hoje é uma palavra que muitas vezes até a gente escuta falar bastante, mas é um princípio muito pouco praticado nos dias de hoje. Amém? Porque hoje, como eu já falei na primeira mensagem, nós vivemos dias de conveniência, né? Então nós estamos sempre em busca daquilo que é mais conveniente para nós. E nos esquecemos, amados, dos princípios elementares das Escrituras. E as Escrituras, elas nos apontam diversos princípios. Então nós vamos falar muitos deles dentro desta série que nós estamos trabalhando, não apenas nós. Quinta-feira nós ministramos os homens, ontem o pastor Jean também ministrou aos jovens aqui, não é? Sobre esse tema tão importante para os nossos dias, que são princípios que fundamentam a vida com Deus. A vida em Deus, ela é fundamentada debaixo de princípios. Amém, queridos? Então nós precisamos trabalhar a respeito disso. E a lealdade não é apenas um princípio, mas a lealdade é um ponto que faz parte do caráter de Deus. Amém? Deus, o Deus que nós servimos é um Deus leal. Ele nunca nos abandona. Obrigado pelo seu amém. Vou falar de novo. O nosso Deus é um Deus leal. Ele nunca nos abandona. Amém, queridos? O amor leal do Senhor, Ele está sempre conosco. Amém? Então, muito mais do que um princípio, muito mais do que um valor da palavra para que nós pratiquemos, a lealdade é algo que faz parte de quem Deus é, do caráter de Deus. Agora, amados, logo, se nós andamos com Deus, se nós fomos transformados através do novo nascimento, que todos nascemos de novo, amém, amados? Nós experimentamos a regeneração quando reconhecemos Cristo como suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Então, se nós andamos com Deus, se nós amamos a Deus, ser leal nos faz parecidos com Deus. E a deslealdade, que é o oposto da lealdade, ela nos faz totalmente parecidos com o outro lado. E, infelizmente, nos faz parecidos com Satanás. Tanto que você vai ver muitas vezes pessoas desleais nas Escrituras, sendo muitas vezes chamados de filhos de Belial. A Bíblia diz isso, em vários episódios, em alguns pontos, quando a Bíblia vai falar acerca da lealdade, muitas pessoas desleais, apontadas na Bíblia, como Absalão e muitos outros, não é? Acã, muitas pessoas dentro das histórias bíblicas que são chamadas de desleais, elas são chamadas de filhos de Belial, para você ter uma ideia de como é grave essa questão da deslealdade, ser desleal. Então, amados, nós precisamos aprender acerca disso, porque lealdade faz parte do caráter de Deus, e se nós andamos com Deus, no mínimo, nós devemos nos tornar parecidos com Ele, amém ou não amém? 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que de glória em glória nós estamos sendo transformados conforme a imagem de Deus. Então, se Deus é leal, eu me torno leal. Se Deus é fiel, eu me torno fiel. Amém, amados? Se Deus é santo, eu me torno santo. É assim que funciona. Na medida em que eu vou me relacionando e andando com Deus, eu me torno exatamente a expressa imagem do Senhor. Amém, queridos? Agora vamos lá, o que é a lealdade? Como nós podemos definir lealdade?
Lealdade significa fidelidade, comprometimento e dedicação a alguém ou algo. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma causa ou até mesmo uma nação. Baseado em princípios de honra, nós vamos falar também, dentro dessa série do princípio da honra, retidão e confiança, honrando deveres e promessas, mesmo diante de dificuldades. É uma virtude que implica integridade, responsabilidade e uma conexão profunda, indo além da mera conveniência e exigindo uma postura consistente, não se resumindo a um comportamento espontâneo, mas sim a uma escolha consciente. Essa é a definição do dicionário que fala acerca de lealdade, né? O termo lealdade na Bíblia, no hebraico, por exemplo, você vai encontrar a palavra fé, que é fidelidade. Todas as vezes que você ler a palavra lealdade na Bíblia, como nós acabamos de ler em Provérbios, né? A palavra lealdade é o termo emuná, que é o mesmo termo que define fé. É o mesmo termo que define fidelidade, porque é um pacote de princípios. Emuná não é apenas uma palavra que define, mas emuná é um pacote de princípios que devem ser seguidos. Amém? Agora vamos lá. A lealdade como atributo de Deus e o seu caráter. No Salmo 130, versículo 7 diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O que há em Deus? Amor leal. Amém? Amor leal. A lealdade, ela faz parte do caráter de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é leal e ao sermos moldados por Ele, a lealdade torna-se parte de quem somos, não apenas algo que fazemos. Lealdade, querido, não é algo que você pratica. Lealdade é alguém que você se torna. Faz parte da integridade do seu caráter. Quando eu falo integridade, a palavra integridade significa inteiro. Amém? Então, quando a gente fala de lealdade, nós estamos falando apenas de um comportamento. Nós estamos falando de parte daquilo que você é. Daquilo que Deus é, por exemplo. Deus é leal. Deus é fiel, Deus é leal, Deus é justo. A Bíblia vai explanar vários atributos de Deus. Agora, por exemplo, quando aponta para você, se você se olhar agora no espelho, se você olhar para dentro de si, quais as características que definem você? Se a lealdade for uma delas, significa que você está sendo moldado por Deus. Mas se de repente a lealdade não é um atributo que faz parte da sua vida, você precisa reconsiderar ou o seu caminhar com Cristo, ou até mesmo o seu conhecimento de Deus. Porque, amados, se Deus é leal e nós estamos sendo moldados por Ele, nós devemos ser leais. Não é nem nos tornar, é ser, faz parte da nossa existência, faz parte do nosso caráter. Amém, queridos? Agora, a lealdade, ela deve ser praticada de duas maneiras. Ela deve ser praticada de uma maneira vertical e de uma maneira horizontal. São os dois viés da lealdade. Primeiro, lealdade a Deus. Como lealdade, de acordo com a definição, ela define através do compromisso, através de responsabilidade. Então vamos lá. Se eu vou ser leal dentro de um viés vertical, eu vou ser leal a Deus. Então, amados, eu preciso ter compromisso com Deus. A lealdade, ela estabelece compromisso. Se eu não tenho compromisso com Deus, agora vamos lá, queridos. Eu tenho compromisso com Deus e tal. Agora vamos definir esse compromisso com Deus. Deus, Ele se revelou ao mundo por meio de Jesus Cristo, sim ou não? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, hoje está à destra de Deus Pai, sim ou não? E como expressão máxima da sua revelação ao mundo, Ele deixou a igreja. Não, como eu já falei há algumas mensagens anteriores, a igreja é a expressa revelação da presença de Cristo no mundo. Não existe outro. Jesus hoje está à destra de Deus Pai, como pessoa, ressurreto em carne. Amém, queridos? Ele ressuscitou em carne. Foi o primeiro homem que habita, homem em carne que habita os céus. Está assentado à destra de Deus Pai.
Porque quando a gente pensa que Jesus ressuscitou, a gente pensa que foi um espírito. Não, Jesus ressuscitou em carne. Amém? Ele é 100% homem, 100% Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. E em carne, ele foi ascenso aos céus. Atos capítulo 1 declara isso. Atos 1 mostra claramente Jesus subindo aos céus. Mas aí a Bíblia fala, conforme preguei a semana passada em Efésios 4, na medida que ele foi subindo, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, na medida em que ele foi subindo, ele estabeleceu, ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso inserido dentro daquilo que Paulo explica de corpo, onde Cristo é a cabeça, Colossenses capítulo 2, Jesus é a cabeça do corpo, amém? E nós, os seus membros, Romanos capítulo 12, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 em diante, e Efésios 4, nós somos o corpo. Então, automaticamente, a única expressão da presença de Deus na terra se chama igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, se nós dizemos que somos leais a Deus, mas não temos compromisso com o seu corpo, e eu vou provar para você pelas escrituras isso, e não temos compromisso com o seu corpo, não temos responsabilidade com o corpo, então significa que não há lealdade a Deus. Sabe por quê? Em 1 João, abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 7, coloca para mim por gentileza. 1 João, capítulo 1, versículo 7, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz o texto: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, na versão mais clássica diz, temos comunhão com o corpo. Entende? Se andamos na luz, se andarmos na luz, como ele na luz está, porque Deus é luz, amém? Jesus é luz, amém? Então, se nós andamos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão com o seu corpo, nós caminhamos em lealdade com o corpo, nós assumimos compromissos e responsabilidades com o corpo. Logo, amados, se não há compromisso com o corpo de Cristo, não há lealdade a Deus. Isso significa que muitas vezes a nossa lealdade, quando nós falamos, ela se torna apenas uma teoria. E lealdade não pode ser teoria, tem que ser aquilo que nós vivemos. Você está comigo? Tem que ser o que nós vivemos. Então, se nós não temos comunhão, pastor, porque vamos falar naquela linguagem desigrejada do século 21. Não, eu não preciso de igreja, não preciso de líder, não preciso de nada, não preciso de ninguém, porque é eu e Deus. Posso chamar para você como é que se chama isso? Hipocrisia. Não tem outro nome para dar a respeito disso. Como que eu posso dizer que sou leal a Deus, sendo que eu firo o corpo dele? Alô? Como que eu posso dizer que eu sou leal a Deus, se eu acabo ferindo o corpo dele, se eu firo as lideranças estabelecidas por ele? Pastor, mas é que tem muito líder ruim. Realmente, eu concordo com você. Paulo já falava acerca disso. Você acha que isso é privilégio do século 21? Abra comigo, por gentileza, para você saber disso. Filipenses, capítulo de número 1. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. É importante você saber dessas coisas. Filipenses, capítulo 1. Versículo de número... Vamos colocar versículo 15 em diante. Paulo já tinha esse problema de falsos líderes, de pessoas
que pregavam a palavra, que estabeleciam comunidades, já no período apostólico. Nós estamos falando aí, queridos, entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo, isso já era uma realidade. Existem pessoas com diversos tipos? Existe, eu não estou falando que não existe. A questão é, são todos iguais? Eu posso colocar todo mundo numa panela, cozinhar e falar que todo mundo é igual? Sim ou não? Não posso. Tem gente ruim, mas também tem muita gente boa. Olha o que Paulo explica em Filipenses capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Olha só como, olha o que já acontecia no período apostólico. Pregar Cristo por inveja e rivalidade. Faz sentido para você, querido? Isso é uma realidade, não é só dos nossos dias. Desde que igreja é igreja, isso já é um fato. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Paulo estava preso nesse período. Agora olha o que ele diz. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Então, amados, posso ser sincero para você, não adianta a gente julgar, porque aquele líder. Amados, não julgue o líder, é Deus que vai julgar. Nós não fomos colocados na condição de juízes, nós fomos colocados todos juntos na condição de réus, todos somos réus. Você está comigo? Todos somos réus. Então, amados, nós precisamos compreender que se existe alguém, se eu, por exemplo, estou caminhando debaixo de uma liderança desse padrão, o que eu tenho que fazer? Ah, pastor, mas eu vou romper a aliança. Mas a pergunta que eu faço para você, se você sabe que está errado, você vai manter a aliança com o que está errado? Sim ou não? É claro que não, gente. Aí, nesse caso, não há nem aliança, é uma aliança corrompida, é uma aliança onde Deus está. Você consegue me entender ou não? Por isso, amado, só rompa uma aliança, eu sempre falo isso. Só rompa uma aliança com uma igreja local, com uma comunidade local, com um líder, se este começar a pregar heresia, se este for um paternalista, querer te dominar, querer te sacrificar, querer que você se torne totalmente dependente dele. Entendeu? Porque aí já não é aliança. Você entende? Aí é escravidão e Deus não nos salvou do pecado por meio de Jesus para nós sermos escravos de ninguém. Alô? Você não é escravo. Levante a sua mão e declare isso. Eu não sou escravo. Diga, e nem devo me submeter à escravidão. Você me entende? Então é diferente você fazer uma aliança. Fazer aliança é andar junto. Fazer aliança é estar sempre junto. Viver escravidão é você se tornar dependente de alguém, vivendo sempre com medo. Eu tenho medo do pastor. Se você tem medo, querido, já não existe aliança. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está comigo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não pode haver medo numa aliança. Não pode haver medo em hipótese nenhuma numa aliança. Não pode haver, querido, qualquer outro tipo de sentimento dentro de uma aliança. Amém, queridos? Então o que eu devo fazer? Nesse caso não é nem romper a aliança, porque não existe aliança nesse caso. Não existe aliança. Então, queridos, existe muita coisa ruim, mas existe muita coisa boa. O que eu preciso aprender a fazer? A ser leal ao corpo de Cristo. Ser leal a Deus por meio do corpo de Cristo. Coloca uma coisa na sua mente: só existe lealdade a Deus se houver conexão, se houver lealdade ao corpo de Cristo. Se você não consegue enxergar, pastor, mas eu não concordo. Queridos, eu vou falar igual eu conversei essa semana com uma irmã muito querida. Eu estou preso às Escrituras. E pelas Escrituras, não estou preocupado com o que você acha. Se você acha, não é um problema meu, é um problema seu. Mas a Bíblia fala que Cristo é a cabeça do corpo. O corpo todo conectado está unido a Cristo. Logo, se você rejeita o corpo, você rejeita a cabeça, você está rejeitando Cristo. Consegue entender?
Então, se não há lealdade ao corpo de Cristo, se não há lealdade, se nós não conseguimos assumir responsabilidades, compromissos, fidelidade com o corpo de Cristo, querido, logo você não é fiel a Deus. E isso, amados, essa série de mensagens tem me feito considerar tanta coisa, principalmente quando se diz sobre salvação, principalmente quando fala de salvação. Isso tem me feito considerar tanta coisa. Eu falo, Senhor, eu estou preocupado, porque tem muita gente achando que está salvo, mas não está. Tem muita gente achando que vai morar no céu e não vai. Porque, amados, quando você começa a perceber os detalhes das Escrituras, você começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo do que essa superficialidade pregada hoje, do que essa superficialidade anunciada hoje. Apenas igrejas de conveniência. Eu frequento a igreja e estou salvo, vou uma vez por semana, dou a minha mensalidade, pago o dízimo e está tudo certo. Amados, isso não é salvação. A salvação, ela é um processo e necessariamente eu preciso do corpo de Cristo para desenvolver salvação. Salvação não é uma condição, salvação é um processo, ela precisa ser desenvolvida dia após dia. Por isso, em vários textos, o apóstolo Paulo, que é o fundamentador da soterologia, a doutrina da salvação, ele vai em muitos textos dizer, se permanecerdes, se ficardes firmes, se não voltar para trás, entendeu? Sempre tem um se. Então eu não posso achar que salvação é um negócio superficial, onde eu simplesmente num culto levantei a mão, eu aceito Jesus e pronto, vou morar no céu, está tudo certo. Até porque ninguém vai morar no céu, pode desfazer a mala, querido. Mas isso é um tema para outro dia. Amém? Então, queridos, não há lealdade a Deus se não há lealdade a Cristo. Não há lealdade a Cristo se não há lealdade ao corpo. Você está comigo? Então, logo eu aprendo que a lealdade vertical vai me conduzir a uma lealdade horizontal. Eu vou me tornar leal à igreja, eu vou me tornar leal aos líderes que Deus levantou para pastorear a minha vida, para me conduzir. Eu vou me submeter ao propósito de Deus, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo o meu chamado, me submetendo. Você está me entendendo? Isso é a lealdade. Então a lealdade ela não acontece apenas de uma maneira vertical. Eu sou leal a Deus. Não, ela automaticamente vai me transferir para uma lealdade horizontal. E nós vamos ver vários episódios bíblicos acerca disso. Pessoas que eram leais de maneira horizontal, de maneira vertical, foram pessoas leais de maneira horizontal, foram leais a líderes, foram leais a pessoas. Um dos grandes exemplos, um dos maiores exemplos, aliás, foi o rei Davi. O rei Davi, que todo mundo gosta, se espelha, ama, lê com alegria. Lá Davi venceu o gigante, Davi foi rei, mas amados, Davi foi leal até debaixo d'água. Saul começou a perseguir Davi de uma maneira implacável, queria a morte de Davi. A vida de Davi não foi só mil maravilhas, como muitas vezes a gente olha apenas o episódio da derrota do Golias, da derrota do gigante. Davi fugido nas montanhas de En-Gedi, no deserto da Judéia, Saul perseguindo ele de maneira implacável. Anoitece, Davi sabia onde Saul estava dormindo, porque Saul teve que parar para descansar. Davi teve a oportunidade, preste atenção no que é um homem leal a Deus, que aprende a ser leal de maneira vertical e que transfere para a maneira horizontal. Um dos seus soldados fala: Davi, é a sua hora, extermina o mal que está te perseguindo, mata Saul. Sabe qual foi a resposta de Davi? Longe de mim levantar a minha espada
para matar o ungido do Senhor. Saul era ungido do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus havia se afastado de Saul. Davi já havia sido ungido rei de Israel, no lugar de Saul. Davi já sabia que ele assumiria a posição de rei, e nem por isso ele foi desleal a alguém que ele chamava de pai. Porque Saul, se você olhar a história de Davi, o relacionamento de Davi e Saul, Davi, ele sentava à mesa para comer com o rei, na mesa do rei Saul como filho, e ele permaneceu filho até o fim. Ele foi leal até o fim. Entende? Davi era um homem fiel a Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele era leal de maneira vertical, e por causa dessa lealdade, ele aprendeu com Deus a ser leal àqueles que Deus colocou à sua volta. Entende? Não adianta você falar que você é leal a Deus, se você não aprende a ser leal de maneira horizontal, a ser leal, por exemplo, no trabalho, a ser leal ao seu patrão, você que é funcionário de alguma empresa, ser leal, ter compromisso, amém? Ter compromisso, assumir responsabilidades, ter responsabilidade, e a Bíblia fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, Paulo deixa isso bem claro, que nós que somos funcionários de alguém, devemos servi-los como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Entende? Isso é lealdade. Então, amados, quando essa geração não sabe o que é isso, por isso que nós estamos ensinando essa igreja. Eu quero que nós, amados, a minha vontade esse ano é que nós aprendamos de uma maneira exaustiva sobre a aliança, para você nunca mais errar, para você caminhar nos trilhos do caminho do Senhor, nas veredas da justiça. Amém, queridos? Então é necessário ser leal de maneira horizontal. Ainda falando de Davi, Davi foi leal também ao filho de Saul, Jonatas. Amados, e essa lealdade que Davi tinha, irmã Sumiko, com Jonatas, ela ultrapassou até mesmo o limite da morte. Porque quem é leal de verdade vai ser leal, não importa a circunstância. Amém? O relacionamento, coloca para mim por gentileza, 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 1 em diante. 1 Samuel capítulo 18. Olha o que diz o texto. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. Aqui, Davi tinha acabado de matar Golias, estava todo aquele alvoroço. Saul chama ele, eles batem um papo, Saul não deixa ele retornar para a casa de Jessé, e aí começa o texto do versículo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Versículo 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Versículo 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Versículo 4. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e o seu cinturão. Deu tudo. Essa amizade, amados, se você pegar do capítulo 18 até o capítulo 21 de 1 Samuel, você vai ver a história do relacionamento de Jonatas com Davi. Um relacionamento de lealdade. Houve um momento que Saul, nessa perseguição implacável, ele queria de qualquer maneira matar Davi, e Jonatas protegeu. Jonatas protegeu. Anota essa palavrinha chamada proteção, que eu vou falar sobre ela, porque lealdade envolve proteção. E a lealdade de Davi, pastor Fernando, ela ultrapassou os limites da morte. Porque quando Davi, pastor Wellington, assume o trono, um dia ele estava no palácio e lembrou não apenas de Jonatas, mas lembrou também de Saul. Ele amava Saul.
Quando foi anunciada a Israel a morte de Saul, a Bíblia fala que Davi chorou, rasgou as suas vestes. Pastor, eu nunca vi alguém chorar por alguém que persegue. Pois é, amados, preste atenção, existe uma palavrinha chamada lealdade. Quando nós aprendemos a ser leais, a lealdade ela ultrapassa qualquer sentimento, a lealdade ela ultrapassa tudo, absolutamente tudo. E aí Davi no trono ele chama os seus súditos e pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? E aí chega a notícia para Davi: existe um homem que está morando em Lodebar, chamado Mefibosete, filho de Jonatas. Me arrepia esse texto, porque esse foi o tema do meu primeiro livro. E a Bíblia fala que Davi manda imediatamente chamar Mefibosete, filho de Jonatas, que havia ficado aleijado no dia em que os filisteus, após a derrota, após a morte de Saul, eles invadem Siló, e a Bíblia diz que a ama, a babá de Mefibosete, derruba e ele fica aleijado. Ele fica aleijado, fica coxo, deficiente. A Bíblia fala que Davi manda buscar Mefibosete em Lodebar e traz ele para casa. Aí fala para ele: por amor do seu pai, por causa da lealdade, a partir de hoje você vai comer pão na minha mesa, como algum dos meus filhos. A lealdade que ultrapassa até mesmo o limite da morte. Davi tinha alguma obrigação com Mefibosete? Se a gente olhar humanamente falando, não. Mas existia um princípio no coração de Davi, chamado princípio da lealdade. E por causa da lealdade, Davi colocou Mefibosete na mesa para comer como filho. Entende o que é lealdade? A lealdade, quando ela é de maneira vertical e de maneira horizontal, de fato, ela ultrapassa até mesmo o limite da morte. Agora, um dos episódios mais lindos da Bíblia, a história de Ruth, que dá descendência ao rei Davi. A Bíblia diz que Ruth, uma moabita, o homem de Belém, né, um belemita, vai até Moabe por causa da fome que aconteceu lá em Belém, na casa do pão. Ele vai habitar em Moabe, e os filhos desse homem casam com duas mulheres moabitas, uma delas, Ruth. E a Bíblia diz que tanto o homem quanto os filhos morreram, as mulheres ficaram viúvas, e a sogra começa a dispensar as duas noras, fala assim: vai embora, porque nora e sogra, a gente sabe que dá tilt, né? Mas a Bíblia fala que a órfã, ela foi para sua terra. Mas olha o que é lealdade. Olha as palavras de Ruth para Noemi, a sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. A mais alta expressão de lealdade. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Isso se chama lealdade. Nem a morte, apenas a morte vai me separar de ti. E aí nós conhecemos a história, Boaz e tudo mais, que se torna o redentor, não é? Acaba se tornando o provedor, o redentor, o remidor, tanto de Ruth quanto de Noemi e tudo mais. E de toda essa história nasce toda a dinastia que dá origem a Davi, que dá origem ao Messias Jesus. Por causa da lealdade. Princípio que nós precisamos não praticar,
mas nós precisamos ser. Precisa fazer parte da nossa vida. Você está comigo ainda? Agora, amados, pastor, mas eu já sou fiel. Eu sou fiel. Sabia que existe diferença, amados? A hora que eu estudei sobre isso, eu fiquei pasmo. Existe diferença entre fidelidade e lealdade. Vamos descobrir elas? O cumpre tarefas. Por exemplo, né, aqui mesmo nós vamos falar sobre isso, o dízimo. Você é fiel no dízimo e na oferta. Amém? O que o fiel faz? Ele cumpre tarefa, tipo assim, é uma obrigação. Eu vou fazer porque é uma obrigação. O leal não faz por obrigação, querido. O leal, ele faz porque ama. Aqui está a diferença. O leal não faz porque ele é obrigado. Normalmente quem faz por obrigação é o fiel. Eu vou dar um exemplo para você daqui a pouco. Preste atenção. Fiel cumpre tarefas. Leal protege o coração e a reputação. Exemplo. Um soldado pode cumprir ordens. É fiel. Cumpre ordens. É fiel. Uma pessoa extremamente fiel quando cumpre ordens. Mas fala mal do rei. É desleal. Você sabia que você pode ser fiel, mas ao mesmo tempo ser desleal? Você pode ser fiel na empresa. Você é fiel à empresa, chega no horário, faz o seu serviço e tudo mais. Você é fiel. Mas fala mal do patrão, fala mal do gerente, amaldiçoa a empresa, você é desleal. Você pode ser fiel na igreja. Dá o dízimo, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta. Se o pastor falar para você, faz isso, você faz. Se os pastores, algum de pastor, você faz. Mas fala mal do pastor, fala mal dos pastores, fala mal dos irmãos. Você é desleal. Você pode ser fiel porque cumpre tarefas, mas é desleal porque não protege. Porque lealdade protege. Quem é leal, protege. Deus protege você? Eu vou perguntar de novo. Deus protege você? Sabe por que Deus protege? Porque Ele é legal, porque Ele é leal. Agora eu pergunto, a quem você protege? A quem você protege? Se você é fiel no cumprir tarefas, mas não é leal, queridos, você acaba se tornando infiel. O apóstolo Tiago diz isso, que quem tropeça, quem cumpre a lei e tropeça em uma, se torna culpado de todas. Você entende a diferença? Então você pode ser extremamente fiel, mas pode ao mesmo tempo ser extremamente desleal. Porque há diferença. Continuando sobre essa diferença. A principal diferença é que a fidelidade é o cumprimento de um acordo, regra ou promessa. Foco no dever, tipo assim, eu faço o que devo, eu faço porque eu sou obrigado a fazer, porque eu tenho que fazer. Enquanto a lealdade é um compromisso emocional, voluntário e incondicional com uma pessoa ou causa. A fidelidade é racional e muitas vezes transicional. Ela pode ser, hoje eu sou fiel, amanhã eu não sou. E acontece. Ao passo que a lealdade é uma escolha interna baseada em valores, confiança e parceria, mantendo-se firme mesmo sem regras explícitas. Eu não preciso de uma regra para ser leal. Eu simplesmente sou. É assim que funciona. Principais diferenças e características entre lealdade e fidelidade. Por exemplo, a fidelidade é alguém que cumpre regra. É a ausência de traição, baseada no caráter e na responsabilidade. É muitas vezes vista como uma obrigação ou controle. Uma pessoa fiel volta por promoção ou conveniência. Normalmente a pessoa pode ser fiel por conveniência. É conveniente ser fiel, então eu vou cumprir regras. Por exemplo, lá na sua empresa, a empresa que você trabalha, por exemplo, não é conveniente para você chegar no horário? Sim ou não? É conveniente ou não é? Não é conveniente você assumir, fazer o seu serviço certinho, direitinho? É ou não é? Isso pode ser fidelidade. A fidelidade muitas vezes pode ser norteada pela conveniência.
Agora preste bem atenção, a lealdade, ela passa por uma conexão escolha, é a defesa e o suporte, mesmo em momentos de erro ou dificuldade. Resulta de uma conexão emocional e admiração. Uma pessoa leal se torna defensor e não troca facilmente. Eu sei que a pessoa, vamos falar da empresa, eu sei que a empresa é gente, tem gente ruim, patrão muitas vezes é chato, mas eu não vou deixar amaldiçoar. Vamos falar do corpo de Cristo, que é formado por pessoas, não é formado por anjos. Dá uma olhadinha, vê se tem algum anjo do seu lado. Tem algum anjo aí do seu lado? É anjo? É anjo, gente? O que essa pessoa é? Gente, de carne e osso, sim ou não? Você acredita que essa pessoa tenha defeitos? Sim ou não? No seu casamento, olha para a esposa, você casou com um anjo, irmão? Ô irmã, você casou com uma anja? Tem defeito? Sim ou não? Tem problemas de caráter? Sim ou não? Todos temos. Qual que é a diferença? Eu posso ser fiel à minha esposa por conveniência, mas ser desleal quando eu falo mal dela na empresa. Você não conhece minha mulher. Amados, pare para pensar. Você pode ser fiel porque você não trai. É conveniente, você sabe, é uma regra. É verdade ou não é, gente? Não é, Gui? Não trair é uma regra. E por causa da regra eu não traio. Mas quando estou na rodinha, eu não aguento mais a minha mulher. A minha mulher, pai, vou falar para você, aquela mulher é uma praga. Você é desleal. Você é fiel porque não trai. Mas você é desleal. É a mesma coisa as meninas. É a mesma coisa as meninas. Você é fiel, não trai. Mas lá no salão de beleza, o que você fala do seu marido não é revelação, tá? Ainda bem que as paredes do salão da manicure, do salão da cabeleireira não têm ouvidos. Entende? Você pode ser fiel, mas é desleal. Agora a pessoa leal, ela sempre vai proteger, apesar dos defeitos. Isso vale para o casamento. Isso vale para o meu relacionamento patrão-funcionário. Isso vale para o relacionamento do corpo de Cristo. Eu sei que o pastor é chato, que o pastor é insuportável. Eu sei que o irmãozinho lá é chato, ele é insuportável. Nossa, você viu o irmão? Irmão, não sei, não fale mal do corpo de Cristo. Ele é meu irmão. Ele tem defeito, mas é meu irmão. Ele tem defeito, mas é minha irmã. O verdadeiro, o leal protege. O verdadeiro leal, ele protege o coração. Porque, amados, preste bem atenção, eu quero continuar aqui. Resulta em uma conexão emocional e admiração. Uma pessoa leal se torna defensora e não troca facilmente. Duração. A fidelidade pode acabar assim que a condição muda. A lealdade tende a ser duradoura e é baseada em valores compartilhados. Contexto. Pessoas fiéis cumprem promessas. Pessoas leais protegem a honra, mesmo na ausência. Era isso que eu queria ler. Vou ler de novo. Pessoas fiéis cumprem promessas. Pessoas leais protegem a honra. Protegem a honra, mesmo na ausência. A pessoa não está perto. Eu vou proteger a honra dela. Isso é lealdade. Quando eu protejo a honra de alguém, eu estou sendo leal. Isso é lealdade. Você pode ser fiel, você pode ser até amigo. Você sabe que tem um amigo da onça, né? Tem um amigo e tem um amigo da onça. O amigo da onça, ele pode ser até fiel na sua amizade, mas a fidelidade acaba quando a circunstância muda. Tipo assim, você pisou no calo, você viu aquela praga pisou no meu calo, você viu o que ele fez? Eu vou falar para você, eu estou meio assim com ele, olha, eu estou meio assim com ele. Acabou tudo. Acabou. Porque a fidelidade faz isso, a lealdade não. A pessoa pisou na bola. Eu vou proteger a honra dela. Eu não vou deixar ninguém maldizer. Eu não vou praticar o lachon hará. Entende? É por isso que nós vemos muitas igrejas dividindo,
nós vemos muitos, amados, escute, o ano passado, o que aumentou o número de pastores que se suicidam? Quantos pastores se suicidaram? Quantos pastores com pensamento suicida? Aí você pergunta, pastor, o que está faltando? Está faltando fé? Não, pastor tem fé. O problema é lidar com essa geração de desleais. O problema é esse, lidar com uma geração desleal. Muitos pastores chegam ao pico da depressão, a ponto de cometer suicídio por causa da deslealdade. O pastor protege todo mundo, mas infelizmente muitas pessoas na igreja não protegem a honra do pastor. Fala mal do pastor, fala mal da família do pastor, fala mal da esposa do pastor, desconfia do pastor, aceita denúncias, aceita julgamentos, entende? E isso, amados, posso ser sincero? Pastor, responde para mim, pastor, por favor. Imagina você perguntando, quando que você tem que lidar com isso? É todo mês, é todo ano? Não, querido, é todo dia. Posso ser sincero para você? É todo dia, todo dia, todo dia. Não basta toda a responsabilidade que um ministério traz para a vida de um homem que é de carne e osso, como qualquer um de vocês. Eu não estou falando só de mim, tá, gente? Eu estou defendendo a minha classe. Eu estou defendendo os meus irmãos também. Não basta tudo que norteia a vida de um pastor, ainda ele tem que lidar com a deslealdade. É assim que funciona. É assim que funciona. E isso, amados, tem pastores que já faz tanto tempo que está vivendo isso, que pastores que abandonam. Quantos pastores você não conhece que abandonou o ministério? Pastor, já passou na sua cabeça de abandonar o ministério? Eu prefiro não comentar, para não deixar você em choque. E posso falar para você, quando que nós pensamos isso? Quando passa na nossa cabeça, quando o diabo vai lá e começa a falar, abandona tudo isso, você não precisa disso. Se você for trabalhar no lugar, se você voltar a ser gerente de loja, vou estar falando de mim, se você voltar a ser gerente de loja, no mínimo, você vai ter X de salário. Você não precisa passar por isso. Você não precisa viver isso. A deslealdade, gente, posso ser sincero, acaba com a vida de um ministro. E não é só com a vida do ministro, não. Posso ser sincero para você, a deslealdade acaba com o casamento. Quem aqui gostaria de descobrir um dia o tanto que a sua esposa fala mal de você ou vice-versa? Você gostaria de saber? Não é horrível se um dia você ficou sabendo que o seu marido falou mal do seu, sua esposa falou mal do você? Não é horrível em relacionamento de amizade? Quem já passou por isso? Já passou por isso, Jurandir? De amizade, de um amigo? De saber que você foi apunhalado pelas costas? Não é horrível? Como que é o sentimento? É gostoso? Não dá vontade de matar? É gostoso? Não é, gente, vamos combinar. A deslealdade, ela é destruidora, ela acaba com relacionamentos, ela destrói famílias, ela destrói ministérios, ela destrói empresas. Tudo por causa do quê? Deslealdade. Então, amados, você pode ser até muito fiel, mas o que você precisa considerar, você tem sido leal? Quer provar que você é leal? Você protege o coração da sua esposa, você protege a honra dela, você protege a honra do seu marido, você protege a honra da empresa que você trabalha, você protege a honra da comunidade local que você congrega, você protege a honra dos seus líderes, porque isso é lealdade. Foi exatamente o que Jonatas fez com Davi. Ele protegeu a honra de Davi, não deixando Saul matá-lo. Ele poderia, amados, se Jonatas fosse egoísta, escute, se Jonatas, gente, Jonatas, Hamilton, era o herdeiro direto do trono. Se Davi, aliás, se Saul morresse, quem iria ser o rei? Jonatas. É aí que entra a lealdade. A verdadeira pessoa leal, ela renuncia ao ego.
porque não é sobre mim. Entende? Na lealdade não tem lugar para o egoísmo. Eu não vou me preocupar comigo. Jonatas não esteve preocupado consigo. Ele poderia, Davi, não, eu já sei que ele é ungido do Senhor, eu vou ter a primeira oportunidade, mas ele é seu amigo. E que amigo, rapaz? A amizade acabou, porque na verdade eu vou ser o herdeiro do trono. Ele poderia ter matado Davi. O que ele fez? Ele protegeu Davi. Ele protegeu Davi por causa da lealdade. Entende, amado? Você está comigo, sim ou não? Você está entendendo tudo que está sendo ministrado aqui ou não? É isso que essa geração precisa. Essa geração não protege a honra de ninguém. Vai lá na rede social e vomita. Essa é a geração que nós vivemos. Não sabe o que é lealdade. O fruto da lealdade. A lealdade gera crescimento, aliança e fortalece os relacionamentos, sendo essencial para um ministério duradouro, para um casamento duradouro, para uma família duradoura, para você ter um relacionamento de empresa duradouro. Espera que eu me perdi aqui. E para a vida em comunidade. Agora, o texto de Provérbios 21 disse o quê? Preste atenção. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quantos aqui querem ser honrados? Não adianta a gente olhar, os humilhados serão exaltados. Pastor, o senhor está sabendo se a fila dos humilhados avançou para ser exaltado? Porque faz tempo que eu estou na fila. Nunca chega. Amados, entenda. Você só vai viver honra se você aprender a ser leal. Porque a honra está atrelada à lealdade. Por isso que o texto não é os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham, é que serão exaltados. Isso é o texto. Não é os humilhados. Entendeu? É aqueles que se humilham, aqueles que se tornam humildes, aqueles que não dão vazão ao seu ego, são esses que vão ser honrados. Pastor, é por isso que a honra não chegou ainda na minha vida? Avalie. Faça um mapeamento da sua vida. Faça um mapeamento dos seus atos. E aí você vai entender se você está sendo honrado ou não. Entende? Basta você fazer um mapeamento. Não adianta eu ficar falando para você. Você precisa mapear a sua vida. Você precisa mapear a sua história. Mapeia ela. Se você é uma pessoa que não protege a honra de ninguém, sabe quando você vai viver honra? Nunca. Aí vai ficar fazendo aquelas postaginhas bestas de internet, porque Deus está honrando, porque Deus... Amados, Deus não está nisso. Acorda. Na internet é lindo, todo mundo, a vida é maravilhosa na internet, você sabe disso, né? Que a vida na internet é... Amados, eu vou falar para você, eu queria ter vida de tanta gente na internet. Porque a internet é maravilhoso. Né? Amados, na internet nós fica até bonito. Agora você joga na inteligência artificial. Amados, eu na inteligência artificial eu viro o Brad Pitt. Joga, amados, até a gente fica bonito na internet. Joga na inteligência artificial. Só que, posso falar a verdade para você? A lealdade você não consegue colocar na inteligência artificial. Porque lealdade e deslealdade não se mede pela internet, é quem verdadeiramente você é. É o atrás das telas. Você está me entendendo? É o por trás das telas. Então, querido, se você quer ser honrado, aprende a proteger a honra. Aprenda a ser leal. O princípio da honra está atrelado à honra. Só é honrado quem aprende a honrar. Você está me entendendo ou não? Prepare-se para o dia que eu for pregar sobre o princípio da honra. Você vai entender muita coisa. Agora, amados, desafios à lealdade. A deslealdade muitas vezes nasce da familiaridade, da ofensa ou de motivações pessoais. Pode acontecer. Pode acontecer. A Bíblia conta a história, muitas histórias. Pega, por exemplo, a história de Absalão. Absalão era família.
era filho de Davi e foi desleal. Entende? Então ela pode nascer de vários lugares. Tome cuidado para a deslealdade não nascer no seu coração. Amém? Você está comigo ainda? Tome cuidado para você não se tornar um desleal. Porque a deslealdade, querido, vai te levar para o buraco. A verdadeira lealdade subsiste mesmo após as discordâncias. Entende? Eu posso discordar do Vitor. Eu não gostei do que ele fez. Mas eu vou proteger a honra dele. Eu vou guardar o coração dele. Entende, amados? Entende o que é isso? Sabe o que é lealdade? A Bíblia conta de um servo de Davi, falando muito de Davi. A história de Davi é muito norteada por essa questão de lealdade. A Bíblia fala de um homem chamado Absai. Não sei se você já ouviu falar de um dos generais de Davi chamado Absai. A Bíblia diz que um dia Davi saiu à guerra. E a Bíblia fala que Davi se cansou. Davi se cansou. Como todo homem, uma hora a gente se cansa, sim ou não? E Davi ficou vulnerável ao inimigo e quase matou quase matou Davi. Aí a Bíblia fala que Absai mata o inimigo que queria matar Davi. Olha para Davi e fala para Davi: a partir de agora, você não vai sair mais às guerras, para que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe o que é isso? É a pessoa que está disposta a proteger tanto, que, olha, eu vou lutar a sua guerra. Se necessário for, eu vou morrer por você. Isso é lealdade. Isso é lealdade. E a maior expressão da lealdade que você pode ter para você se tornar um leal é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, o ato salvífico de Cristo foi a mais alta expressão de lealdade na história da humanidade inteira. Sabe que é a maior, amados, ultrapassa qualquer limite. Sabe por quê? Jesus, ele foi tão leal ao seu chamado. Por isso que em João 4 ele disse: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Entende? E ele foi tão leal ao seu chamado, tão leal a Deus, tão leal aos seus amigos, porque ele falou isso para os seus discípulos. Ele disse: eu dou a vida pelos meus amigos. Ele falou isso: eu dou a vida pelos meus amigos. E ele chegou até a última consequência. Ele morreu no lugar de todos, até mesmo daqueles que o rejeitam. Até mesmo daqueles que o rejeitam. Vamos combinar? Antes de você estar aqui, quantas vezes você já não rejeitou Jesus? Hein, pastor Wellington? Quando eu ia lá na sua casa, que nada, o negócio é tomar um goró. Hein, Tiagão, quantas vezes você não rejeitou Jesus? Mas antes de você rejeitar, ele já tinha sido tão leal a você, a ponto de dar a vida dele pela sua. Ele deu a vida dele pela sua. Ele deu o sangue dele para proteger você da condenação. Entende? Você consegue entender o que é lealdade? Isso é o que nós devemos praticar. Por isso não existe aliança, concluindo a mensagem. Não existe aliança se não houver lealdade. Não existe. Ah, pastor, porque eu... Amados, não existe. Então vamos lá para algumas coisas práticas. Seja leal a Deus em todas as áreas, incluindo nas finanças. Eu fiz questão de colocar isso aqui, eu precisava colocar isso. Sabe por quê? Ser dizimista não pode ser expressão de fidelidade do tipo, vou cumprir a minha obrigação. Tem que ser a expressão de lealdade. Tem que ser expressão de lealdade. Não pode ser, amados, eu não vou falar mais seja fiel a Deus no dízimo, não vou falar, eu prometo para você. A partir de agora eu vou falar, seja leal. Porque o fiel, ele cumpre ordem. O leal faz porque ama.
Entendeu? Então eu não vou falar para você mais, pastor Jean, seja fiel. Eu não vou falar seja fiel, eu vou falar seja leal. Seja leal com Deus nas suas finanças. E quer que eu falo para você? Olha o que Jonatas fez com Davi. Deu a sua veste. Olha o que disse o texto que eu acabei de ler com vocês. Ele deu as vestes, deu até a espada para Davi. Deu tudo. Deu tudo. A melhor maneira de você expressar lealdade, querido, é dando. Como que Jesus expressou a lealdade dele para com você? Se entregando. Por isso que ele diz: ninguém me mata, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Qual é a prova, Aline, da lealdade de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Entende? Lealdade, seja leal. Eu não vou mais falar para você seja fiel, porque aí eu vou dar uma impressão que você é obrigado a fazer. Eu não quero que você cumpra regras, eu quero que você ame a Deus. Então, amados, a partir de hoje, não seja dizimista porque você é fiel, porque você cumpre regra, porque a regra você pode quebrar. A regra você pode quebrar, mas o leal nunca quebra a regra. Sabe por quê? Porque ele não faz por regra, ele faz porque ama. Ele pratica porque é dele, ele se torna leal, entende? É diferente. Então seja leal a Deus em todas as coisas. Sustente, defenda e honre as pessoas com quem você tem aliança. Amém? Você que é casado, você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo. Então sabe o que você vai fazer a partir de hoje com ele, com ela? Honre, defenda, honre, proteja. Entendeu? Você tem aliança no seu trabalho? Não seja apenas aquele que cumpre, eu faço a minha parte. Não seja essa pessoa, seja leal, proteja, defenda e honra. Amém? Proteja, defenda e honra. Isso você vai estar praticando lealdade. Isso você vai se tornar leal. Com a sua igreja, com a sua comunidade de fé. Para aqueles que nos assistem, que escutam, pastores, não seja apenas fiel, defenda, proteja e honre a sua igreja, os seus líderes. Entende? Proteja, defenda e honre. Proteja, defenda e honre. Proteja, defenda e honre. Proteja, defenda e honre. E por último, concluindo, decida ser leal, pois a lealdade é uma escolha de amor e compromisso. Escolha ser leal. Escolha, porque, amados, não é uma coisa, olha, porque vai vir o espírito da lealdade. Não tem espírito da lealdade. Lealdade é algo que você se torna, então você decide ser leal. E eu acredito que hoje, por causa das alianças, você pode decidir hoje ser leal. A partir de hoje, eu vou andar em lealdade. Você pode tomar essa decisão hoje. O que eu vou fazer? Eu vou defender, proteger e honrar a todos aqueles que eu tenho aliança. Eu vou defender. Mas essa pessoa errou. Ela errou, mas eu vou defender, proteger e honrar. Mas ela pecou, mas eu vou defender, proteger e honrar. Entende? Isso é uma decisão. Você precisa decidir. Entende, Aguinaldo? Nós devemos decidir isso. Ninguém pode decidir por você. Se coloque de pé em nome de Jesus.